Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão neste exato momento. Queremos trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração, mas antes queremos que os amados leiam em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12, escrito assim está: Honra ao teu pai e à tua mãe, para que tenha os seus dias prolongados na terra. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra bastante conhecida, mas a gente queremos transmitir uma mensagem com o tema Ferramentas do Homem de Deus. Visto que em todo o Brasil é comemorado no dia de hoje o Dia dos Pais, uma data comemorada anualmente, sempre no segundo domingo de agosto. E nós sabemos que o pai, a Bíblia diz que ele é o cabeça de sua casa. Ou seja, ele tem a responsabilidade de guiar, de conduzir a sua família no caminho em que deve andar. Mas para isso, há uma pergunta: que ferramenta está em suas mãos? Primeiramente, o pai, ele precisa ter o metro, que traduzido é cálculo. Salmos 37, verso 3. O metro ou trena tem a função de medir e calcular. Jesus disse que antes de fazer algo, precisamos calcular se estamos em condição para realizar. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 31. Para ser homem de Deus, é preciso medir suas ações e trabalhar de forma inteligente para agir com sabedoria. O homem de Deus, sábio, ele precisa calcular. Ou seja, ele tem que ter maturidade. Ele tem que saber o que está fazendo para que as coisas não dê errado, para que as coisas não saiam da maneira indesejada, da maneira que ele não gostaria que saísse. Mas para isso, ele precisa calcular, ele precisa ver de que forma vai fazer, como vai fazer e quando se deve fazer. Para isso, ele terá com certeza a orientação de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que o chefe de família, o cabeça, que é o homem, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma maneira como conduzirá a sua família. E buscando na palavra, orando, Deus vai dar estratégia, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento. A segunda coisa que ele precisa ter na sua vida é a chave de fenda, que traduzido é a oração. Êxodo capítulo 33, versículo 21 ao 22. A chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. A oração é a forma que temos que ajustar cada coisa em nossas vidas. Como Deus chamou Moisés para entrar numa fenda na rocha para se encontrar com o Senhor, assim também devemos estar nesse lugar apertado, onde nos encontraremos somente com Deus. Para ser um homem de Deus, é necessário uma vida de oração, intimidade com Deus. A vida devocional é a principal marca de um homem que vive na presença do Senhor. Porque também o homem de Deus, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa orar. Então, como chefe de família, ele precisa orar.
Ele precisa buscar a Deus em oração. E buscando a Deus em oração, como eu falei no início da ministração da mensagem, Deus ele vai dar direção, Deus ele vai dar estratégia, Deus ele vai dar meio. Porque se ele não tiver essa graça, se ele não tiver a vida de oração, se ele não tiver a busca constante a Deus em oração e na palavra, tenha certeza que o seu lar vai se desestruturar, vai ficar complicado. Então ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa ter uma intimidade verdadeira com Deus, pois o homem de Deus, ele precisa disso. A terceira coisa que ele deve ter é a chave de boca, que traduzido é língua. Lamentações capítulo 3, versículo 29. A chave de boca serve para apertar parafusos com a cabeça sextatevada. A expressão chave de boca nos faz pensar que se existisse uma chave que controlasse nossos lábios para falar somente o que é devido, seria muito bom. Como homem de Deus, precisamos buscar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 23. E aprender que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, parte B. Por isso, devemos orar a Deus que nos ensine a guardar nossos lábios. Salmo 141, verso 3. Porque o homem de Deus precisa também disso. Não é verdade? Para não falar precipitadamente, para não falar o que não convém, para falar muitas das vezes aquilo que não deve, então ele precisa ter o controle da sua língua, porque o apóstolo Tiago, ele disse que a língua é como uma chama que incendeia todo o bosque. E aprendi ouvindo muitas pregações, 3 coisas que não voltam atrás: palavra mal proferida, oportunidade perdida e dia que passou. Se proferir muitas das vezes uma palavra desagradável, aprendi também através de uma ministração que ouvimos. Muitas das vezes um tapa dói, a palavra dói mais do que um tapa que a gente leve, porque fica guardado no âmago da alma, fica guardado no coração, e só Jesus é quem pode tirar aquela mágoa, tirar aquela raiva de dentro de cada coração. Então, o homem, como chefe de família, ele também precisa ter uma língua controlada, ele precisa ter uma língua equilibrada, e só quem dá isso é o Espírito Santo de Deus em oração e na palavra, através da orientação das Sagradas Escrituras. E a outra coisa que ele precisa ter, que são muitas, é o óleo, que traduzido unção. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. O óleo protege contra a ferrugem e lubrifica. Algo que está emperrado se solta quando é lubrificado, e o que ainda está novo se conserva quando tem óleo. A vida de um homem de Deus precisa de busca constante da unção capacitador do Espírito Santo, que nos renova e não permite que o pecado nos envelheça e trave nossas ações. Com unção, tudo flui naturalmente, mas sem unção as coisas ficam duras e pesadas. O homem de Deus, ele precisa buscar a unção de Deus para ser derramado na sua vida. Então, tem muitos pontos interessantes aqui, mas é uma rápida palavra, e essa palavra eu trago especialmente para os pais, para que Deus dê graça, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê entendimento, para que Deus abra a porta da palavra, a porta do entendimento, para ele saber conduzir a sua família, conduzir os seus filhos, conduzir a sua casa, para que o inimigo, o tentador, não venha jamais destruir. E nós, como filhos, respeitando, honrando a nosso Pai, porque é mandamento da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina a honrar o pai e a mãe para que tenham nossos dias por Deus prolongados na terra. Mas também a Bíblia fala que não provoquei a ira a vossos filhos. Tem pais que infelizmente não têm sabedoria,
diz palavras erradas com o filho, amaldiçoa e muitas das vezes não sabe porque o filho está revoltado, não sabe porque o filho está cabisbaixo, abatido e até moribundo porque ouviu uma palavra que não merecia e não deveria receber. Então peça graça, peça sabedoria, peça entendimento e o Espírito Santo há de trabalhar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais, que você, papai, guarde esta palavra de Deus e receba com alegria, porque Deus está te orientando neste dia tão especial. Que Deus abençoe, ore por nós. E você não é inscrito, se inscreve aí em nosso canal do YouTube, Programa Palavra de Paz, canal oficial da Rádio Web Itabi FM.